Fala, folks, muito bem-vindos ao canal da Folk Hero. Eu sou o Mestre Felipe e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente geralmente posta, que não são as campanhas, mas sim os cenários e algumas outras dicas de como que fizemos os cenários para nossa campanha de Stranger Things. Foi com base no sistema de ordem paranormal. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de como que ficou alguns dos cenários que nós fizemos. Esse aqui, vocês podem ver na campanha que está no YouTube, né? Na nossa playlist de ordem. Esse aqui foi o primeiro cenário que eles passaram, que é o posto. Então, eles começaram a campanha basicamente mais fazendo RP e algumas coisas do tipo. Depois a gente já veio para o cenário que foi onde que eu montei eles, né? Então eu coloquei eles dentro desse carro, preparei algumas outras coisas também, né? Que foi um pouco do acidente logo mais à frente com eles, né? Então eles já estavam fora do carro e eu fui cortando as cenas para que pudesse focar exatamente onde que eu queria que eles acompanhassem pelo overlay. Então a cena 1 foi basicamente essa. E depois, a outra cena que eles já tiveram como continuidade foi essa do acidente, né? Onde eu coloquei o carro que eles estavam aqui, uns elementos no mapa, né? O próprio carro saindo dessa fumacinha, com esse foguinho aqui, para dar uma imersão legal, né? E depois também eu coloquei algumas pegadas aqui no chão, né? Todos esses itens aqui, né? Que você vê que são dos pneus, foi eu que coloquei esses assets, né? Esses detalhes que foram como pista para eles poderem ir identificando, né? Entrando mais adentro da floresta também já tinha mais uma pista, que era como se fosse um pneu com uma gosma no chão. E aqui depois tinha uma outra cena que era do caminhão tombado, né? Com o logo do laboratório de Hawkins, onde eles começaram as investigações propriamente dito e tiveram um combate com uma criatura que estava escondida aqui. Inclusive ela está aqui até agora, ó. Cadê aqui? Aqui. Que é uma criatura que é um esqueleto de lodo do Ordem mesmo. E tirando isso, né? Que nem tem algumas outras coisas que a gente prepara também. Tinha preparado toda essa parte do posto aqui também, né? Para que eles pudessem fazer uma exploração, alguma coisa do tipo. Esse espaço, esse galpão especificamente, ele consegue abrir, né? Então eu tinha colocado aqui dentro algumas gôndolas, né? Para eles poderem explorar, achar algumas coisas, mas acabou que não foi necessário. Eles acabaram saindo antes daqui. Assim também essa parte da frente. Aqui continuando só para vocês verem um pouquinho mais do cenário também, essa parte aqui do posto de gasolina mesmo, né? Toda essa parte eu criei com blocos e geometrias do próprio tabletop. Tanto é que se clicar aqui, você consegue movimentar ele para você tirar basicamente, colocar de volta no espaço que tá. E aí sim também esse detalhe que é essa placa do posto aqui, né? Tudo para deixar um detalhe, um cenário mais, ambientação mais imersiva, né? E aqui é o segundo cenário, né? Que eu coloquei para eles, que seria a cidade assim que eles saíram do posto. Depois, para vocês entenderem um pouquinho melhor, dá uma olhada lá no vídeo, né, da nossa campanha, vocês vão entender o caminho, a lore que eles fizeram aí para chegar até aqui. E aqui eles vieram até essa cidade, que é basicamente Hawkins, né? Na casa de um dos amigos deles, que seria nesse porão aqui. E aí eu coloquei o carro também que eles estavam lá, que tinha sido estava um pouco quebrado pelo acidente, mas chegou aqui. E todos esses outros elementos eu coloquei, né? Ó, deletando só para vocês verem. O banco, né? Ó, ponto de ônibus, que são elementos que tipo, se tira e fica muito vazio. Então quando deixa ele cria uma sombra, cria um detalhe legal também ali. E aí eu coloquei alguns outros elementos que são esses prédios, né? Essas construções que dão todo um detalhe, ajuda na ambientação, porque quando eles vieram aqui a gente estava nessa câmera 1, então olhando de fundo eles têm todo esse background aqui, você pode ver, tem um posto bem lá, um prédio bem grande lá no fundo, né? Tem essa questão também das árvores que eu fui colocando, que eu vou mostrar. E aí eu preenchi bastante esse espaço aqui, mais realmente para dar a imersão e não ficar vazio, não focar tanto só na cena específica onde eles estavam, né? Conforme eu fui narrando para eles, desenvolvendo a história, eu fui passando pelo mapa também para eles poderem dar uma olhada e ter uma ideia melhor de qual que é o tamanho do espaço, né? Então a gente vem para cá, finaliza o mapa, né? Mas todo o cenário que é o importante aqui para
para o acontecimento que se passou nessa casa aqui, eles têm sempre um background. Às vezes eles estavam conversando, eu colocava nessa cena, então você sempre pegava de fundo alguma coisa. Assim também como desse lado, né? Coloquei algumas árvores, algumas coisas, então eu sempre buscava colocar em algum ângulo que favorecia o cenário também. E agora vamos para o outro cenário, que é assim que eles saíram dessa casa, né? Que é a casa do Duff, e foram para o laboratório de Hawkins, eu fiz o cenário da parte externa do laboratório. Vindo para cá, nesse cenário que é a parte externa do laboratório, eu coloquei essa barricada com esses guardas aqui, né? Que depois eu também vou mostrar para vocês como que faz para inserir todos eles. E uma das dúvidas também bem grande que o pessoal perguntou foi com relação à movimentação, ao deixar os tokens em pé, né? Sem que ele fique com aquela base. Se você passar, só um detalhe, né? O mouse em cima, você vai ver que ele tem um formato quadrado embaixo aqui, que foi uma geometria que eu criei para que consiga deixar ele em pé e você conseguir movimentar sem que ele caia. Se virar, né? Fazer toda a movimentação que você precisa e sem que ele tombe ou sem que você precise travar o token para que isso funcione. Mas só repassando do cenário rapidinho. Então aqui basicamente eu coloquei os guardas, né, com essa barricada aqui para receber os personagens que vieram aqui e fizeram esse RP para conseguir entrar no laboratório de Hawkins propriamente dito, né? Então eles basicamente usaram esse cenário aqui onde tem essa barricada e aqui no fundo aonde é a entrada do laboratório que eu criei também, pegando os blocos de construções já prontas para dar o volume exato para que eles pudessem ver, né? Então aqui é o mesmo esquema, tá vendo? O mapa ficou tecnicamente grande e tem uma ambientação legal que ajuda, né? Então quando eu dou o zoom aqui que eles estavam acompanhando, conversando, né? Fazendo RP com o guarda para conseguir entrar, eles viam de fundo sempre algum elemento, não ficava nada muito vazio, o que ajuda também na imersão, né? Então vamos ao próximo mapa, que seria já dentro do laboratório de Hawkins, que aí é onde começa a ficar os mapas, na minha opinião, mais interessantes por causa dos elementos que foram colocados. E aqui chegando ao laboratório de Hawkins, que assim, para mim foi um cenário bem bacana, porque criei vários elementos, né? Aqui os tokens já estão também com roupas disfarçados, né? Com roupa de hospital, para que eles possam passar mais infiltrado no meio do pessoal. E aqui foi uma criação de cenário bem bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fiz o hall de entrada, né? Onde basicamente eles passaram uma boa parte do jogo, assim, do começo, né? Logo que eles entraram, porque eles ficaram com bastante dúvidas do caminho que eles seguiam e para onde que eles tinham que ir. Aqui no fundo tem os outros médicos com outra parte de uma recepção mais básica. E aqui eu coloquei também esse elemento para que eles ficassem um pouco curiosos para tentar saber o que eles iam fazer, para ser alguma coisa assim que eles tivessem dúvida do caminho que eles seguiam antes, porque tinha esse elemento aqui que era uma porta de madeira para eles poderem investigar, né? Até tirando a porta aqui atrás, obviamente não tem nada, mas aqui dá acesso a um outro cenário. Aqui dentro dessas salas médicas eu coloco uma geometria e coloco ela na cor preta para que não apareçam. E eu vou revelando para os jogadores conforme eles vão avançando. Então, vindo aqui nas ferramentas, né? Pegando o escala de volume, você consegue, conforme eu ia narrando para eles, eu ia retirando o cenário aos poucos, assim, ia reduzindo sem revelar nada demais para lá. Então aqui um deles entrou, tinha alguns documentos em cima dessa mesa que ele pesquisou e tal. Né, esses detalhes aqui também são todas decorações, vamos falar assim, que eu coloquei, né? Então se eu desbloquear aqui, você vê que tem essa estante de ferro aqui, que é realmente, basicamente só para dar um volume, porque se ele entrar na sala e, por exemplo, não tem nada, ia ficar uma coisa meio vaga, né, meio vazia. Então eu fui colocando alguns elementos até que mais básicos, né? E depois eles tiveram uma revelação nessa sala aqui, que é igual a da série mesmo, né? Que tem essa sala da interação das crianças, onde elas ficam jogando, né? Então eu coloquei também alguns tokenzinhos de criança, alguns médicos, tudo. E esses itens que são esses móveis aqui também. Tanto é que se eu desbloquear eles aqui, eles são uma geometria, eles são uma imagem, né?
que eu pego, depois eu vou mostrar para vocês, importo aqui, e aqui você pega a ferramenta da escala, né, e puxa para dar a profundidade pro móvel, né, porque ele quando você importa o token, ele vem bem mais estreito, assim. Então para dar essa profundidade e parecer realmente um móvel, eu fiz isso. Eu travo ele no cenário, né, e depois eu coloco ele na posição que eu quero, certinho, para ficar bem bacana, quer ver? Coloquei ele nessa posição aqui no canto. Realmente mais para efeito decorativo, né? Nada tão funcional assim, mas sempre lembrando de travar eles no ambiente, né? A mesma coisa, eu inseri esse quadro também, ó. Então tudo que eu clico assim que eu vou deletar são coisas que eu inseri. Esses quadros também. E esse piso em específico, ele é um pouco diferente do piso aqui de fora, né? Eu vou levar ele lá pra fora só pra vocês verem. Aqui, ó. Então eu importei embaixo era um carpete normal, eu importei esse piso pra realmente dar mais... essa imersão, né? Tudo esses detalhes, né, que acabam dando um pouquinho de trabalho, são mais focados pra questão da imersão mesmo. Tá? Vou mostrar também como que faz isso daqui. Vindo pra cá, eu vou deletar meio que de uma vez para ficar mais prático, né? Eles passaram por essa porta aqui, enfrentaram esses dois guardas aqui e acabaram passando para esse cenário onde tem esses tentáculos, né? Que são esses blocos animados que ficam se movendo tipo tentáculos mesmo para dar a referência do Stranger Things. Então eles passaram por aqui e logo de cara encontraram um Demogorgon que estava bem aqui ao lado deles. Peraí. Vou colocar ele mais para cá que dá para vocês verem melhor. Mas o Demogorgon é a mesma coisa, ele fica em pé, mas quando passa o mouse você vê que ele tem esse quadrado embaixo que é realmente a base que eu criei para ele poder ficar em pé sem se mover pelo cenário sem problema, sem ficar caindo, né? Aqui os outros Demodogs também, que eles acabaram nem encontrando, mas estavam aqui também, nem enfrentando. E aqui foi a parte do cenário que eu achei mais interessante de ter criado e de como que ela ficou, que é esse corredor que eles tiveram de acesso para descer direto pro portal do mundo invertido. Então eles tiveram um combate aqui, eu coloquei também esse sigilo aqui, né, esse ritual aqui no chão. É meio difícil de selecionar ele, mas ele tá em relevo aqui, ó, então foi importado como um token também para cá. Aqui eu consegui. E... aqui, vou desbloquear ele só para vocês verem. Então eu tinha colocado ele mais um pouquinho afundado no chão também, para que não ficasse tão saltado, que ele é um pouquinho mais alto. Mas ele é um sigilo também aqui, ó. Então eles desceram essa rampa aqui. Também coloquei alguns outros tentáculos passando e algumas vinhas que ficam fixas, tudo para criar essa atmosfera também. Aqui, como eu tô recarregando o mapa, ele vem com esses blocos brancos aqui. Mas aí, clicando com o direito, vindo em Color Tint, você diminui aqui e ele fica transparente. Que é como eles viram basicamente no jogo. Que daí você vai ver só o tentáculo basicamente saindo sem nenhum quadrado, que é o bloco onde está esse efeito, né? Então eles passaram por aqui e aqui tinha acesso do portal para o mundo invertido. Esse portal também eu criei ele, né? Eu peguei essa imagem na internet e eu vou até destravar ele aqui para vocês verem, ó. Então eu importei essa imagem aqui do portal, aumentei o tamanho dela e coloquei lá no canto, colocando as outras coisas também, que é esse globo vermelho para dar uma luz, né? Porque aqui ele ficou meio apagado, né? Então na hora que eu colocar ele lá de novo, você vai ver que parece que meio que acende o portal, ó. Vê nessa hora aqui, ó. Porque coloca aqui, ó, parece que acende o portal e dá essa sensação de ter essa luz pro mundo invertido. Então e aqui especificamente tem uma cena bem legal que aconteceu, assim, legal no sentido que foi bacana, né? Que foi onde um deles é puxado por um Demogorgon pro mundo invertido e uma cena bem emocionante. Confiram lá no episódio 2, beleza? E aí saindo daqui, onde todos eles entraram propriamente, a gente vai pro mundo invertido. Que é também um cenário que ficou bem legal, bem interessante, vocês vão ver agora. E aqui nós vamos para o mundo invertido. Assim que eles passaram pelo portal, eles vieram para esse cenário. E aqui o que deu esse detalhe, né, de ficar com esse aspecto realmente de ser,
foram as árvores secas que eu coloquei, né? Coloquei bastante realmente, porque eu usava muito mais a cena baixa, para que eles pudessem olhar nesse ângulo e ter essa ambientação, né? Na cena específica, não tava, o Devorador de Mentes ainda não estava aparente para eles, ele estava oculto, então Color Tint eu catei e coloquei a transparência no máximo para que ele ficasse oculto, porque eu já sabia mais ou menos onde ele estava na hora de revelar ele, né? Então aqui foram colocados vários elementos de árvores para deixar o cenário mais imersivo novamente. Aqui são os personagens deles lá no Mundo Invertido com as roupas de exército que eles trocaram, que logo que eles saíram do portal com a roupa hospitalar, eles trocaram para essa. E alguns outros elementos que agora aqui tá derrubado, mas é porque já quando finalizou a campanha, né? Então essa porta ela tava em pé, nem aqui vocês vão ver. E o relógio também, que é o relógio da série, né? Então aqui, ó, como que eu fiz? Eu travei ela no cenário, depois eu vou mostrar certinho. E movimentei ela para parecer que ela tava flutuando. Tanto ela quanto o relógio. E os dois aqui nesse sentido, então eles ficaram realmente com o aspecto de estarem flutuando, né? Fiz uma ambientação com essa construção mais quebrada para representar um pouco da casa, né? Do Vecna no Mundo Invertido ali. Esse pedaço aqui também da casa foi onde ele estava, né? Eu coloquei o Vecna bem aqui em cima desse cenário. E alguns outros tentáculos que estavam presos às árvores, que representava aquela construção, aquela prisão, né, dessas crianças que vieram do Mundo Invertido. Então eu coloquei elas meio que travadas, uma em cada árvore aqui. Algumas que já não estão mais é porque elas, na campanha, elas foram libertas, né? Mas eu coloquei elas aqui para representar. Elas estavam sendo drenadas ali pela magia do Vecna, né? E aqui só continuando, tem alguns outros elementos também que eu utilizei, que eu deixei meio que escondido aqui para dar esse aspecto e essa imersão. Que foi esses detalhezinhos, essas foligens brancas, né? Que tem também no Mundo Invertido. E esse bloquinho com os morcegos, né? Tinha colocado ele bem aqui em cima. Mesmo sistema, eu travei ele, né? No cenário e coloquei ele bem para cima para ficar parecendo que eles estavam saindo do meio da floresta, né? E aqui vocês podem dar uma olhada aqui, eles têm sempre esses blocos que são 3D, tem animação, eles têm a base deles é um cubo branco, né? Então eu sempre clico com direito, vem Color Tint, essa barra lateral eu zero ela aqui embaixo. Ela geralmente vai estar em cima, você pode zerar ela ou simplesmente nesse A, que é o alfa, você pode colocar 0, que também vai funcionar. Então você aplica e depois quando você clica normal fora, ó, sumiu. Então o aspecto que fica é que eles estão saindo realmente do nada. Coloquei algumas outras árvores no fundo, né, para dar essa sensação aqui. E o background, que é essa imagem de fundo, que vem aqui em background, eu coloquei também uma que é um cenário meio que do Mundo Invertido, só para dar essa ambientação também, tá vendo? Ó? É mais a questão de iluminação, tudo, né? A atmosfera que tá lá. Também eu mexi na iluminação aqui, ó, no Lightning. E aí, abrindo o Lightning, eu coloquei a cor vermelha, né? Não exatamente um bem vermelho, eu coloquei uma mais vinho até. E aí no controle dele aqui... Peraí. Aí aqui é a intensidade, né? Vou colocar mais pro lado aqui pra vocês verem aqui, ó, peraí. Se eu descer o Light Intensity, você vai ver que o chão já fica uma cor mais normal. Então eu quis deixar ele bem mais puxado, não muito, né? Mas mais assim, para dar realmente essa sensação do mundo invertido, né? Algumas outras coisas que eu também mexi aqui foi a intensidade do ambiente, o loot, né? Que é um pacote de, vamos dizer assim, de ambientações, iluminações que já vem pelo tabletop, e você vai alterando por aqui. Então esse Smile aqui foi o que mais se adequou no que eu queria. E aqui também a contribuição dele, porque se eu tiro ele fica mais clarinho, se eu coloco muito ele é muito forte, como você pode ver. Então eu deixei um meio termo que é realmente só para deixar algo visual bacana para conseguir ver e ter essa sensação do mundo invertido, que é tudo vermelho, tudo meio maluco. Beleza? Então agora que eu mostrei todos os cenários, né, para vocês verem, não tem bastante coisa nos cenários aqui que fui colocando, né? Esse cenário específico ele já até tinha esse trilho de trem passando, mas eu acabei nem focando muito nele.
A gente focou mais nessa estrada principal aqui. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma criação meio que do zero, né? Super rápido, mas é mais para mostrar algumas coisas que eu tenho de assets, como que faz para deixar o token em pé, que foi uma das maiores dúvidas, né, do pessoal. E depois também mostrar na oficina da Steam como que eu acho esses blocos aqui também, para vocês poderem estar montando de vocês aí, beleza? Aí aqui geralmente quando você vai criar um mapa, né, no Tabletop Simulator, ele vai vir nessa tela. E aí você, como que eu geralmente faço, né, até para pegar deixar o cenário um pouco maior. Então vai vir o cenário normal aqui. Objects, você clica, como que eu geralmente faço, tá? Então componentes, custom e token. Então clico com o esquerdo, depois com o direito. Aí ele vai abrir essa tela. Aqui você vai buscar na pasta. Eu deixei separado aqui na área de trabalho um cenário, né? Que é uma grama. Então você vai abrir. Eu sempre coloco para salvar na nuvem, tá? Porque fica melhor assim. Depois, se você caso mudar o arquivo de origem, eu tirar da área de trabalho e passar para alguma outra pasta, ele ainda vai continuar buscando, ele não vai perder a referência do arquivo. Upload, ele vai carregar aqui. Assim que ele carregar, essas duas opções aqui, que é o thickness e o merge distância, eu deixo eles no mínimo. E aqui depois tem a questão de deixar em pé ou não, mas eu mostro para vocês. Então essas duas caixas ficam desmarcadas e eu importo ele aqui. Então fecho aqui, ó, ele carregou, tá vendo? Ó? Carregou uma grama, você pode buscar vários tipos de textura, coloca no Google mesmo, você pode pesquisar como Tile, TILE, e você vai achar algumas opções de cenários, dependendo até do que você for jogar, se precisar de algum piso de hospital, coisa necessariamente assim. Como que eu aumento isso? Eu seleciono ele normal, não fico segurando, só para ele estar selecionado, e vou com o teclado, seguro o no mais, e vou segurando que ele vai aumentando direto. Só vou tirar um pouquinho do zoom aqui, para chegar no máximo que ele pode, ó. Chega no limite que o programa não segue mais, aqui é o máximo, você vai apertar, ele não vai seguir. Aí eu geralmente faço assim, eu travo, eu clico com o direito, venho aqui em Toggles e travo no Lock. E aqui eu uso essa ferramenta aqui, ó, que é o Volume Scale. Clico nela, ela vai aparecer esses quadradinhos, né, que são as extremidades. E aqui eu posso pegar e aumentar ela o máximo que eu quiser. Vai chegar no limite aonde sua câmera não vai mais. Aí, deixa eu selecionar de novo. Que ela vai dar um certo limite. Se eu vim trazendo a câmera para cá, ela já não vem mais. Então chegou no limite do cenário, que é uma coisa que dá para aumentar também. Então aqui eu aumento o máximo que eu posso, né? Até porque depois da hora que eu começar a buscar os assets que eu tenho, vocês vão ver que já tá bem grande já. E qual outra dica que é muito legal? Você pegar a ferramenta Move, e esses quadradinhos transparentes, retângulos, são a representação de cada player quando vai entrar cada um pela sua conta. Só que se você deixar aqui, assim que você colocar um asset, algum bloco aqui, ele vai cair dentro e vai sumir. Então eu pego eles aqui, só seleciono e jogo eles, arrasto eles para fora do cenário. Tá, isso aqui basicamente não vai interferir em nada, considerando, né, que você vai estar construindo uma mapa e vai estar fazendo o que nem a gente fez na nossa campanha, que é eu jogando, transmitindo a tela para os jogadores e direcionando eles. Que é semelhante ao que o Cellbit faz, principalmente na Hexatomb ele fez, Calamidade, onde ele, né, e a equipe dele controla todo o cenário e os tokens. Então tá certo, tá colocado aqui a base, né, do cenário. E aqui no Objects eu tenho algumas coisas salvas já. Que são as minhas coisas que eu deixo meio que prontas, né? Então tem alguns itens, alguns tokens de outras campanhas que a gente usou. E algumas coisas que eu deixei aqui dessa campanha mais atual, que é a do Stranger Things. São os personagens, né? Os tokens deles já prontos. E aqui em extras também eu tenho algumas outras coisas que eu utilizei. Então como que, por exemplo, eu montaria esse espaço aqui? Poderia puxar um personagem aqui também nosso, já para ficar mais fácil, né? Por exemplo, a Olivia, né? Aqui. Então, eu coloquei ela aqui, ó. Ela já vem num tamanho padrão. Por que ela tá com 1/2? Porque eu fiz elas
todos eles em 2 posições. Que é armado, tá vendo? Que tá com arma em punho, e tá uma que ela tá desarmada pra alguma coisa eventual que fosse fazer. E aí aqui eu tenho algumas outras coisas separadas que são as construções. Por exemplo, essa casa quebrada, ó. Então eu coloco aqui no cenário. E aqui, para ter como referência, você vê que tem a porta aqui, né? Então a referência seria a altura dela para passar. A mesma coisa. Eu vou só clicar para selecionar, deixar o mouse em cima e vou apertando, segurando mais. Por que eu tenho que deixar o mouse aqui? Porque se eu passar por aqui, ele vai aumentar ela, ó. Que não é a ideia. E para diminuir é o menos. Então é só aumentar aqui. Ele não vai aumentar o cenário do chão porque a gente travou ele. A gente vai aumentando para cá e posicionando mais ou menos onde a gente quer. A hora que a gente achar que está mais ou menos na referência, você pode clicar com o direito, travar no cenário e colocar ela aqui perto só para ver se ficou bacana com relação ao tamanho do espaço. Ó. Então, em relação à porta, ficou bem legal, ó. Tá vendo? E aqui ficou um pouquinho flutuante o cenário, mas como tá travado, você pega a ferramenta Move, clica, vai aparecer esse eixo. Aí no eixo verde você desce ele um pouquinho, até ficar mais ou menos assim. Você pode até deixar entrar um pouquinho dos pisos no chão, porque daí cria uma mescla legal. Então aqui basicamente a gente tem algumas coisas prontas, né? Que seria o cenário, se fosse usar esse especificamente, e o token como referência já. Aí aqui em Objects eu tenho outras coisas salvas também, que são árvores, né? Coisas que eu já fui deixando separado. Outros pedaços também de casas, né? Então, por exemplo, eu vou pegar algumas árvores mais velhas aqui. Vou colocar ela aqui para mim. Vou puxando algumas coisinhas aqui. E depois a gente vai ajustando no cenário. Aqui, ó, tem esse conjunto de árvores que eu também já deixei salvo. Então você pode pegar elas aqui, né? Isso que eu salvei nessa biblioteca minha, né? Para ficar mais fácil, porque eu já mais ou menos sei como que eu vou querer montar. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um detalhe que eu também gosto de fazer, de quando tá trabalhando aqui, colocar nessa câmera superior. Principalmente para posicionar as coisas, várias árvores que nem a gente vai fazer agora, né? Então essa árvore aqui eu seguro, passo o mouse, seguro mais também para ir aumentando, normal. Coloco nessa perspectiva superior, que é só você rotacionar com o mouse aqui. Clica com o direito, segura e rotaciona. Ou também pode utilizar o P no teclado. Você aperta uma vez, ele vai da primeira pessoa. Quando você apertar a segunda, ele vai aparecer o top-down, que é essa câmera superior. Você não consegue descer, ela só vai ficar em cima. Aí você consegue ir também fazendo as coisas no cenário. Então com essa câmera eu clico basicamente aqui na árvore, seleciono ela, vou Ctrl C mesmo, e saio colando ela nos pontos que eu acho que vão ficar legais. Vê que elas ainda estão se mexendo um pouquinho, mas depois quando a gente travar todas elas, não acontece mais isso. Ó, eu vou apertar o P de novo para voltar para a terceira pessoa, para que eu consiga fazer esse aqui. Ficou meio erradinho, mas... Você pode selecionar todas assim, né? E clica com o direito e trava elas aqui. Peraí. Direito e lock, você trava todas elas no cenário, então você não tem o risco mais de ficar movendo elas, né? Algumas que ficaram aqui, só você ir travando individual também dá certo. Por enquanto eu não vou usar essas árvores aqui. Eu vou montando aqui só para vocês verem mesmo. Vamos lá de novo em Objects, Extras, né? Que é essa pasta onde eu tenho várias coisas. E aqui eu deixei várias outras coisas, né? Tem um outro pedaço de cenário aqui, que é uma árvore velha. Para vocês verem. Também vou aumentando ele aqui no mais, para ficar proporcional ao restante do jeito que eu quero, tá vendo? Eu posso deixar mais ou menos aqui como se fosse uma continuidade, né, do cenário. Ele tá meio lentinho descendo por causa da gravidade, né? E a física, né, que tem aqui do jogo. Então você pode vir em física, e essa parte da gravidade você pode jogar ela no máximo, que pra mim fica melhor para poder fazer os movimentos, né? Então ele vai continuar subindo, mas ele desce mais rápido, ele não desce tão lento.
que você trava também. E aqui você vê com vários detalhes assim que você vai colocando, ele vai dando essa ambientação, vai criando o cenário na atmosfera, né? A gente tem o personagem aqui. Vamos em Background, Custom. E aqui, ó, mesma coisa, vai abrir essa tela, você vai procurar nas pastas onde você deixou algumas coisas salvas já. Aqui nos downloads eu tenho algumas coisas, que são alguns cenários. Vou colocar um cenário um pouco mais aleatório que eu tenho aqui, deixa eu ver como que ele vai ficar. Você seleciona ele, coloca na nuvem também o cloud, o preload. Assim que ele carregar, você importa. Claro que quanto melhor a imagem tiver a resolução, melhor vai ficar. Às vezes, eu coloquei essa, a qualidade tá ruim, né? Mas a questão assim, ela ficou com essa atmosfera vermelha. O complemento é a iluminação. Lighting, né? Color. Você pode colocar um tom mais... um vermelho mais escuro, né? Que nem tinha colocado na outra opção, aplicar. Você vê que já vai mudando, tá vendo? E a intensidade você pode aumentar, ó. E aqui também, a intensidade do ambiente, eu já gosto de deixar um pouco maior, porque senão fica tudo muito escuro. Então você pode deixar um pouco mais assim, e trabalhando aqui para escurecer mais. Para deixar mais vermelho, né? Pensando nisso também, você vai criar algum cenário de ordem que seja especificamente pelo sistema, pela última campanha que é do Hexatomb, que é algo mais de sangue, né? Algo mais visceral, você consegue trazer essa atmosfera do mesmo jeito. E aqui também, o loot que nem eu tinha colocado, eu coloquei, se eu não me engano, 64 ou 3, eu não me lembro. Ah, 65. Você vê que ficou muito vermelho. Coloquei o 65, você vê que ficou muito vermelho, mas é que é só tirar a intensidade, que aqui é a contribuição, quanto que vai afetar o cenário. Você vai diminuindo, coloca mais ou menos aqui no meio, que nem eu tinha colocado na outra opção, porque você não interfere tanto, por exemplo, na cor da roupa do personagem, né? Não perde as características dele, não. Então você vê que já mudou bastante a questão da ambientação, né? Do que estava antes para o que está agora, né? E aqui eu vou mostrar para vocês também agora a parte que foi onde eu falei que teve mais perguntas sobre como deixar esses tokens em pé. Então aqui Objects, Componentes, Custom, Token, né? Vai vir esse quadradinho, você clica, você coloca ele aqui no cenário com o esquerdo, depois com o direito, que ele vai abrir essa tela. Browse, né, que é para você abrir a pasta e procurar nas suas pastas onde que você tem os personagens. Aqui, esses personagens que a gente usou foram criados por uma artista, né, a Arts by Carol, que fez pra gente, que tem a parceria com a gente e faz todas as nossas artes, né. Então aqui uma das artes, esse daqui especificamente foi criado pelo Silvan, da Illustraforge, que faz uma arte incrível, que é a capa da nossa campanha, do Rise of Vecna. Que mesmo esquema, na nuvem, você pode pôr o nome, né, para você se localizar depois, você pode salvar direto em alguma das suas pastas já ou não, mas isso aqui, nesse caso especificamente, não é tão relevante aqui, você pode só mudar o nome dele, upload, essas duas aqui primeiro você traz ela no mínimo, e aqui que está a questão, quando você vai colocar tokens nesse sistema, nesse estilo que é que ele fique em pé, você clica em stand up, só marca essa caixa e importa. Vai carregar um pouquinho aqui. E ele já veio aqui. Você fala, pô, mas ele não ficou em pé. Quando você clicar nele uma vez, se segurar, ele vai já ter a tendência de ficar em pé. Mas por que que ele não fica? Esse token específico, ele não tá, assim como alguns outros, a base dele, né, não tá tão reta. Porque às vezes, na hora de fazer o desenho, todo um pé fica numa posição, outro fica na outra, então isso influencia. Não. Então, como que a gente faz? Aqui você vê deitado, ele dá pra você ver que um dos pés dele tá diferente do outro, mas é por causa da posição do personagem. Aqui, ó. Como que eu faço isso? Primeiro eu coloco ele segurando, né, com o botão esquerdo aqui, só para que ele fique em pé, de frente dessa outra personagem, só pra gente ter referência. Sem soltar ele, eu vou segurando mais. Só pra ter uma referência de tamanho dele, com relação a ela, tá vendo? Aqui pra mim já tá ok. Volto aqui, ele vai cair novamente, não tem problema. E aqui em Objects eu vou pegar um bloco, que é onde eu vou fazer a base que vai manter ele em pé. Então, componentes, blocos, o quadrado mesmo.
coloco aqui. E aqui eu pego nas ferramentas o volume scale para poder deixar ela mais fina. Então eu trago bem mais fininho assim, só para fazer a base mesmo. E aqui como que você vai fazer? Você vai pegar o seu token, vai se clicar uma vez, ele vai ficar em pé, você não solta, vem arrastando ele aqui em cima. Quando ele chegar em cima da base, você aperta o L. E aí você pode soltar, que daí ele travou, tanto é que você não consegue nem selecionar mais ele, tá vendo? E aí, só que a base ainda não tá. Então o que eu faço? Eu venho aqui no volume scale, clico na base, só ajusto ela um pouquinho para pegar o tamanho total dele, ó. Completar a plataforma dele. Clico fora, clico nela com direito. Color Tint. E desço isso daqui para que fique transparente. Você vai ver, ó, se eu clicar fora, você já não vê nem mais a base, ó, só que ela ainda tá aqui porque eu não travei ela. Aí você vai pegar essa outra ferramenta aqui, ó, em Combine, Ataque, clica aqui e arrasta até o token. Você tem que ver o token selecionado em branco, porque senão aqui, ó, eu tô selecionando o cenário. Então você tem que clica, solta em cima do token. Soltei, aí você pode clicar na mãozinha de novo. Ele já não tá aparecendo mais a base, mas você não consegue selecionar ele ainda. Então você tem que clicar com direito nele e desmarcar a caixa de lock. E agora ele está selecionável. E aqui ao mesmo tempo ele está em pé, ó. Consegue rotacionar ele para um lado, para o outro. Quando você passar o mouse em cima, você vai ver que tem essa basezinha quadrada, mas quando não, ele não vai aparecer nada. E aqui você pode travar ele se quiser novamente, porque, por exemplo, o Vecna, né, nossa campanha, ele flutuou um momento lá que ele voou, então eu travei ele e fiz com que ele ficasse flutuando. Só para dar esse aspecto dele tá voando, né? Quando ele foi para sair, eu só cliquei com o direito e lock, ele desceu normal. E aqui você consegue fazer toda a movimentação com ele pelo cenário sem que ele caia. A não ser que você jogue ele assim, pode ser que ele caia, mas quando você clicar de novo ele já fica em pé. Então todos os tokens que nós colocamos e fizemos, eles estão com essa basezinha aqui. Um ou outro, talvez não, porque a base dele já estava bem plana, o desenho, né? Mas no geral é isso. Tá, eu vou só subir mais um aqui para vocês darem uma olhadinha, mas é super simples, ó. Objetos, componentes, bloco, componente, custom e token, esse aqui, ó. Aí clica, vai na pasta. Deixa eu pegar algum outro aqui, talvez. O ideal é que ele esteja sem o fundo, né? Seja transparente. Você consegue remover pelo Photoshop, pelo Canvas, dependendo. Se você tiver o Canvas assinado, ou por algum site online que faz remoção de fundo de imagens também. Deixa eu abrir essa imagem aqui pra gente ver. O mesmo sistema, eu zerei aqui, zerei assim, né? Mínimo e o stand-up. Aqui, ó. Às vezes é meio errado assim, mas é só você clicar que ele volta pro cenário principal. Esse aqui já é o Devorador de Mentes. Então, assim, ele tem as garras meio estranhas, assim, ele fica meio torto no cenário, mas ele acaba até que fica um pouco em pé. Então, no caso dele, não precisaria da base. Aí, o que eu faço? Passo o mouse em cima para selecionar e seguro mais até que ele fique, por exemplo, do tamanho que eu queira, entendeu? Que é o que eu fiz lá no nosso cenário, ó. Coloquei ele aqui, máximo que eu posso. Vamos ver até onde que ele vai aqui. Ó, aqui, daí eu posso colocar ele aqui assim, travar ele com um L, né? E movimentar ele aqui para trás, ó. Dá para você fazer de vários formatos, e você pode aumentar esse tamanho dele também. Para você aumentar mais ainda, você vai em Scale, não o Volume Scale, só o Scale mesmo, clica nele. Você vê que é uma ferramenta diferente, que ela tem uns quadradinhos na ponta, porque na hora que eu puxar pro lado, ele vai expandir dos dois lados iguais, ele vai meio que replicar, ó. Pra cima também, porque daí aumenta mais ainda ele, ó. E aí você põe numa cena tipo assim, para os seus jogadores verem. Trava nessa cena, porque para travar as câmeras você faz o Ctrl. Você aperta o Ctrl do 1 até o 0, né? No teclado você pode salvar as câmeras. Ó, Save de câmera 1. Então, por exemplo, quando você
carregar esse mapa mais completo, você pode já apertar o Shift 1, que ele vai para a câmera salva, que é onde seus jogadores vão ver o cenário que você quer descrever já. E aqui na Steam, você abre ela, vem aqui em comunidade, oficina, vai abrir essa tela. Aqui, buscar uma oficina, você digita o Tabletop Simulator, já vai aparecer aqui, você só seleciona, dá Enter. E aqui você já caiu dentro da oficina do Tabletop, né? Aqui que é a parte, entre aspas, mais chata, porque você tem que basicamente garimpar e buscar todos os itens que você gostaria. Por exemplo, tem algumas coisas que você vai achar que vão estar em português, outras não, porque foram criadas de acordo com quem que desenvolveu, quem que disponibilizou aqui os blocos na oficina também. Mas, por exemplo, colocando ordem paranormal, ele vai aparecer algumas coisas já, né? Então você passa o mouse em cima e vai te mostrar o que você está vendo aqui. Que seria, por exemplo, o livro de regras, aí você vê que tem um mapa em desenvolvimento, os tokens estão disponíveis, então ele vai estar te dando algumas coisas a mais ali do que eles já desenvolveram e deixaram para você utilizar, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem esses tokens animados, que é bem bacana. Inclusive, eu vou abrir eles para vocês dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Eles mostram algumas prévias de como que é, tá vendo? Ó? E aqui já mostra que eu sou inscrito, mas quando vocês forem buscar, provavelmente vai estar desmarcada essa caixinha. Vai estar com esse mais. Então é só você basicamente sair adicionando o que você quer. Eles criaram alguns outros aqui, ó, por exemplo. Eles criaram o cenário da Café e Pizzaria dos sinais do outro lado. Então você viu, achou bacana, você pode clicar no mais. Você pode já adicionar na sua biblioteca, você pode entrar aqui nele de novo para ver, se quiser dar uma olhada, né, ver as imagens de como que tá vendo, ó. Tá bem bacana, aparentemente. E depois que você já tiver inscrito, você vai abrir novamente o Tabletop e vai em Workshop, que essa tela que esse cenário já vai estar adicionado lá. Então você adicionou lá, né, se inscreveu lá nele, que ficou aquele maisinho, e você vai abrir nessa tela do Tabletop, vem Workshop, ele vai estar bem aqui, ó. Primeiro, sempre ele vai vir na ordem que você adicionar. Clica, load, né, para carregar. E aí vai carregar, geralmente ele vai abrir para você importar alguma coisa, mas é que nem eu falei, às vezes ele perde o caminho, né? Se você tentar importar ele não vai dar certo, tá vendo? Então você pode só fechar ele aqui, porque se às vezes for alguma coisa que você vê que dá para mudar, você busca na biblioteca e complementa. Vamos dar um zoom aqui, ó. Tá bem legal esse mapa aqui, tá? Olha lá que bacana, ó. Mas colocou uns tokenzinhos em pé também, ó. Só que ele já colocou em outro formato já. Ele colocou num formato onde tem a base, que já é do figurino pronto do próprio Tabletop. Você vem aqui em componentes Custom, esse figurino aqui ele já vem com uma basezinha. Então se você colocar ele vai ficar com esse formatinho também, que tá aqui, tá vendo? Mas basicamente é isso, ó. Ficou um cenário bem bacana mesmo aqui que eles montaram, tá vendo? Ó? Bem semelhante mesmo ao da campanha do Ordem, do Celpt. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dúvidas que nós respondemos aqui, de alguns comentários de vocês. Acompanhe a Folk nas redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube também. E deixem nos comentários aqui o que mais vocês querem saber de como faz em cenário, o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui também. Dá pra gente criar juntos e aprendendo juntos também. E é isso, assistam nossas campanhas, The Rise of Vecna, The Ashes, para ver como ficaram os cenários e como que na prática eles funcionam. Até a próxima, valeu!